Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 16ª aula da matéria de Teoria de Voo do Avião. E o assunto de hoje é a estabilidade lateral da aeronave. Vamos à aula? A estabilidade lateral é a estabilidade em torno do eixo longitudinal. Quando um avião sofre um desequilíbrio lateral, por exemplo, através de uma rajada assimétrica, o seu comportamento pode assumir uma das seguintes características. Antes de prosseguirmos, pessoal, vamos só rever aquilo que nós estamos estudando aí nas últimas aulas, né? Primeiro capítulo relativo à chamada estabilidade das aeronaves, nós tratamos da estabilidade longitudinal. E a estabilidade longitudinal é aquela feita em torno do eixo lateral, né? Então você tem o eixo lateral, e a estabilidade longitudinal então será feita em torno dela. Essa que nós estamos tratando hoje, a estabilidade lateral, ao contrário, ela é feita em torno do eixo longitudinal. Então é feita isso aqui, ó. Tá? Então imaginemos o eixo longitudinal da aeronave e em torno desse eixo que os movimentos de bancagem aí serão realizados. Então, estabilidade lateral em torno do eixo longitudinal. E a estabilidade longitudinal feita em torno do eixo lateral. É disso que se trata. Então, dando prosseguimento, o que é que pode acontecer com uma aeronave quando ela recebe uma rajada de vento, né? Então nós imaginemos uma aeronave em voo, e aí ele está nessa posição, e ela recebe então uma rajada de vento lateral, ou seja, uma rajada de vento que tire a aeronave da condição de equilíbrio. O que é que pode acontecer com essa aeronave? Nós diríamos que o equilíbrio é estático se após a rajada ela se desequilibrar, oscilar e voltar à condição de equilíbrio original. Então, se ela volta, ou se ela tem uma tendência de retornar ao equilíbrio, nós vamos dizer então que esse equilíbrio é do tipo estaticamente estável. Ou seja, é a mesma analogia que foi empregada na estabilidade longitudinal. Agora, pode acontecer que, durante essa rajada de vento, a aeronave receba uma força desestabilizadora e, como resultado, ela faça isso, ó. Ou seja, ela se desequilibre, volte a uma condição de equilíbrio diferente, ou seja, ela fica inclinada, né, sem retornar à posição original, ou seja, ela não terá uma tendência, né? Então, nesse caso, a gente diz que o equilíbrio é estaticamente indiferente. E por fim, sob o efeito de uma força desestabilizadora, ela poderia então fazer isso aqui, ó, sair da condição de equilíbrio e inclinando as asas cada vez mais até que ela mergulhasse aí numa glissada, né? Até que ela fosse colocada aí em direção ao solo. Então, ou seja, se o piloto não atuasse no sentido de retomar a posição de voo original, a aeronave por si só ela não teria essa tendência, ou seja, a tendência dela seria de se afastar cada vez mais da condição de equilíbrio. Então, é o que caracteriza o equilíbrio do tipo instável. Então, são três situações possíveis. Quando uma aeronave realizando um voo recebe uma força desestabilizadora através de uma rajada de vento, por exemplo, se ela oscilar e voltar à condição de equilíbrio, nós chamamos de equilíbrio estável. Se ela manter uma condição diferente daquela que ela ocupava anteriormente, o equilíbrio do tipo indiferente. E se ela se afastar cada vez mais da condição original, o equilíbrio então é do tipo instável, tá? Então essas são as possibilidades de comportamento das aeronaves em se tratando de estabilidade lateral. A estabilidade lateral ela é menos importante do que a estabilidade longitudinal, porque os esforços laterais no avião são geralmente pequenos, né? Vamos ver então quais são os chamados fatores que influenciam na estabilidade lateral de qualquer aeronave. São 5 fatores, pessoal. Vamos enumerá-los primeiramente e na sequência vamos analisar cada um deles.